Olá, eu sou Ana Oliveira e hoje é dia 31 de outubro de 2019. Começa agora o podcast dos alunos de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima. Esse episódio faz parte da disciplina Mídia e Imigração e Audiojornalismo 2, ministrada pela professora Antônia Costa Silva. Fazem parte desse projeto as estudantes Ana Oliveira, Iana Santos, Juliane Raposo, Safira Mubarak e Suelen Silva. E os bolsistas do Estúdio de Rádio e TV, Gedevaldo Pereira, Luan Selfish e Tarlisson Sander. O episódio de hoje chama-se Especialistas Migração. Como convidados, temos a professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, Vângela Maria Isidório de Moraes, graduada em Comunicação Social, mestre em Ciências da Comunicação e doutora em Sociologia. Também temos a pós-doutora no Programa de Gênero, Identidade e Cidadania, doutora em Ciências Sociais, mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, bacharelado em Serviço Social e atualmente é professora no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima e nos programas de pós-graduação, Sociedade e Fronteiras e Recursos Naturais, Francilene dos Santos Rodrigues. E o padre Ronilson Braga, jesuíta, licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará, mestre em Filologia Românica pela Universidade Salamanca, Espanha, graduado em Filosofia pela UFMG, Teologia pela FAGE e mestrado em Teologia Fundamental com ênfase em diálogo em interreligioso pela Gregoriana de Roma. E atualmente é assessor diocesano da Pastoral Universitária de Roraima. Eu agradeço por vocês aceitarem o convite para participar dessa gravação, desse podcast, e sejam bem-vindos. Primeiramente, diante do contexto que a gente vive, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a situação dos venezuelanos e sociologicamente a professora Franci pode falar, e a Vângela também, sobre a diferença de migrante e refugiado. Bem, primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço demais o convite, acho essa iniciativa maravilhosa, e dizer também que é meu primeiro podcast, então é uma honra muito grande. Assim, do ponto de vista legal, jurídico, há uma diferença entre migrante refugiado, né? Ou migrante solicitante de refúgio. Às vezes a gente associa os mesmos termos. Para a gente das ciências sociais, a gente não... Essa separação é mais quando você realmente foca num interlocutor de pesquisa, refugiado, solicitante de refúgio. Nós trabalhamos muito mais com a questão do migrante, né? Ou seja, para nós é migrante, de uma maneira geral. Claro que a gente pode situá-lo se ele é solicitante de refúgio, se ele é refugiado, até porque no Brasil são pouquíssimos os números de pessoas realmente refugiadas. De venezuelanos, menos ainda, embora haja muitas solicitações de refúgio. Então, do ponto de vista da pesquisa que eu faço, essa separação, para mim, é o que menos importa. Eu trabalho com o sujeito. Então, para mim, ele não precisava nem... Até a categoria migrante, a gente utiliza porque tem um enfoque que tem que ser dado, que é essa perspectiva da mobilidade, principalmente pelo fato deles cruzarem fronteiras internacionais, né? Mas a gente está trabalhando com seres humanos. Então, são sujeitos, interlocutores de pesquisa, são pessoas que saem do seu lugar de origem por vários motivos e vão para outros lugares. Nesse caso dos venezuelanos, que vão para outros países. O Brasil é um desses destinos. Então, do ponto de vista da sociologia, principalmente do trabalho que eu faço, mas do ponto de vista legal, para as agências internacionais, para o aparato do Estado, o Ministério das Relações Exteriores, esse trâmite mais institucional, eles fazem essa distinção. Quem é solicitante de refúgio, quem é refugiado e quem é o migrante como um todo, porque há direitos distintos, diferenciados para cada um deles, né? Tem acordos internacionais, por exemplo, que protegem os refugiados, quando você realmente tem a categoria de refugiado, esse status de refugiado, mas passa por um processo super longo, tanto é que nós estamos vivendo isso desde 2017, há solicitações de refúgio que ainda não foram nem deferidas nem indeferidas, né? Porque tem todo um comprometimento desde o Acordo de Genebra, do Pacto de Genebra, de proteção. Já migrantes, o que embasa a proteção, existem também acordos internacionais, dos quais um deles o Brasil não assinou, que é exatamente de trabalhadores e trabalhadoras. É um termo extremamente longo, que talvez o Ronilson possa falar melhor. Mas, assim, então, há acordos internacionais que protegem esses sujeitos de maneira diferenciada.
eu, do ponto de vista da sociologia, prefiro trabalhar com um sujeito, com a pessoa, né? Seja ela refugiada, solicitante de refúgio ou migrante. Professora, a senhora, diante desses vários conceitos, né, que muitos autores dão sobre o que é refugiado, é muito amplo isso. Você compartilha do mesmo conceito que a professora Franci disse? Oi, eu queria fazer uma saudação também especial a cada um que nos escuta, né? Eu sou a professora Vângela, do curso de jornalismo, e, assim, compartilho totalmente com a ideia da professora Franci, exatamente porque nós estamos numa frente que é uma frente de reduzir as divisões, né? Porque o próprio cenário, quando se apresenta, é um cenário estabelecido em divisões. A ideia de fronteira já é uma divisão física e simbólica, né? Tanto entre países como dentro do mesmo país a gente tem essas divisões. Então, compreendo que para ir numa direção de humanizar esse processo, inclusive pelo trabalho da mídia, seja muito mais interessante destacar o sujeito, né? Destacar a pessoa que está em deslocamento. Todos nós estamos sempre em deslocamento, internos e externos, né? E às vezes, ampliar um pouco mais essa percepção pela sua própria condição. E se a sua condição pede auxílio, pede acolhida, pede algum tipo de ajuda, exatamente na perspectiva da sua inserção social, né? A gente quer inserir, né? A gente espera que essas pessoas sejam, de fato, incluídas. O pontapé inicial é perceber o humano, né? É perceber o sujeito na sua integralidade. Lembrando novamente, como foi dito, depende muito dessa perspectiva de cada um, das pessoas, dos estudiosos, dos pesquisadores, das instituições, né? Mas, assim, na nossa perspectiva aqui acadêmica, sim, por conta dessa ideia primeira do acolhimento. E o padre, o que tem a falar sobre essas definições, né? Obrigado, o que tem a falar, eu gostei. Eu sou filólogo, eu acho que tocaram aí no meu sapato, na pedrinha do sapato, não sei, ou na coisa justa que falar, né? O filólogo, aquele das letras, nós nos preocupamos com os conceitos, com os preconceitos, com tudo isso que vem. Nós trabalhamos os conceitos, significante, significado. Eu gosto muito, estou de acordo com o posicionamento das professoras, das doutoras aqui na sociologia, no jornalismo, e trazem bem o conceito. Agora, acho que vem carregado de preconceitos, porque o que é o refugiado? O refugiado é um migrante. Um migrante, só que um migrante forçado. Aí está a diferença. Ele foi forçado a sair do seu local, não tinha mais como suportar estar ali, e ele se refugiou. O próprio fato, quando nós vamos nas estradas europeias, eu vivi mais tempo para a Europa que aqui, nas estradas, nas autovias, as estradas portuguesas ou italianas ou espanholas, existe um espaço chamado refúgio. Para você parar um pouco o carro, né? Se a curva é muito grande, tem sempre um refúgio. Então, um refúgio é uma saída para quem está numa situação forçada, ele procura onde se refugiar. O refugiado, ele é migrante, porque todos somos migrantes, isso não é falácia. E migrar é um direito. Então, migrar é o fato de você sair de um lugar para o outro, até o fato de nascer, nós já migramos, porque migramos do útero materno para o mundo. Então, o mundo como a nossa casa, né? Não só como filólogo, linguista, mas como um filósofo, alguém que abraça o todo pela teologia, a minha resposta é assim, eu acho que está muito cheio de consciência o conceito delas e até livres de preconceito. Eu acho muito bonito quando a professora Franci, ela veio dizer são pouquíssimos os refugiados. O que nós temos no Brasil são solicitantes de refúgio. E o CONARE, o Comitê Nacional do Refugiado, é que vai julgar se vai dar ou não o refúgio para essas pessoas. Agora, claro, o princípio do refúgio é a não devolução. Então, é mais vantagem para um migrante que está em perigo e que não quer voltar para o seu país solicitar o refúgio, porque ele tem certeza que, pelos acordos internacionais, não será devolvido. Não depende do gosto do presidente A, B, C ou D, ele não será devolvido. Ele tem proteções internacionais, o solicitante de refúgio ou o refugiado. E o migrante é aquele que deixou sua terra, que está a migrar, a andar, a buscar alternativas. Acho que nós somos, por natureza, migrantes. Bom, alguns especialistas na área, estudiosos, pesquisadores, eles citam em seus textos, não como opiniões particulares, mas
de pessoas locais que os migrantes são vistos como problemas intrusos. O que vocês têm a dizer isso? Vocês compartilham dessas mesmas ideias científicas, acadêmicas? Bom, novamente a gente vai para o campo das perspectivas e das visões, né? Geralmente, esse tipo de visão fica muito na esfera do senso comum, daquilo que me dói, daquele sentimento mais primitivo, de que talvez o outro venha e tome um espaço que é meu, tome um trabalho, superlote os serviços, né? Do ponto de vista da produção científica, a perspectiva, pelo menos no campo das ciências humanas e das ciências sociais, que predomina é a ideia, novamente, desses deslocamentos e da necessidade de se fazer uma acolhida, né? Sem vitimizar novamente o migrante, porque quando se parte dessas perspectivas, o que se está dizendo novamente? É que é um erro, é um problema, é uma crise, e não um fenômeno social, né? Mas abstrai isso para dizer que é um erro e que é como se o erro fosse em decorrência do sujeito que migra. Né? Então, além da migração ser forçada, ser um fator penoso para as pessoas que se deslocam, esse tipo de interpretação volta novamente a dar uma sobrecarga de sofrimento para o próprio migrante. Eu imagino dessa maneira. A senhora acha também que, professora Francis, que as pessoas, o senso, faz parte do senso comum, do imaginário das pessoas, que o migrante, ele é um problema? Ou existem exceções, pessoas que... Eu acho que a gente tem que situar, inclusive, historicamente, né? Porque, dependendo do contexto e da conjuntura, por exemplo, a migração já foi solução. No próprio Brasil mesmo, nós vivemos isso no final do século XIX e do século XX. Na Venezuela, até os anos 70, a Venezuela foi um espaço, um país atrativo, que inclusive incentivava, por meio de políticas públicas, né, políticas migratórias, a atração de mão de obras, de investimentos. O Canadá hoje é um país que, inclusive, está abrindo e chamando, inclusive, brasileiros. O número de brasileiros, saiu agora no Ministério das Relações Exteriores, né, o número de brasileiros migrando para o Canadá, né, está aumentando assustadoramente, como também para Portugal. Mas Canadá é um exemplo, que é um país também, do ponto de vista continental, né, territorialmente, é um país que tem um alto índice de desenvolvimento e que hoje está buscando mão de obra, porque eles não têm mão de obra extremamente especializada. Então, ou seja, o capitalismo, aí eu acho que a gente tem que falar também isso, né? Porque a mobilidade, eu gosto mais da mobilidade do que a migração, porque eu acho que a mobilidade dá também uma sensação menos amarrada de ir, de que você sai de um lugar e tem necessariamente que chegar em outro. E a gente está mais em trânsito constantemente. Isso que a professora Vângela falou, né? Estamos em mobilidade constante, seja ou intra, né? Ou internacional, ou seja, estamos nos mobilizando, seja permanentemente, ou seja, esporadicamente, né? A gente, quando saímos para a nossa pós-graduação, quando a gente vai para alguns estágios de trabalho, etc. Então, eu acho que tem essa situação que é gerada pelo próprio capitalismo, do capitalismo, dependendo do seu processo de desenvolvimento, ou desenvolvimento que alguns países enfrentam, ele torna atrativo, inclusive, solução. Roraima já foi, não é? Anos 90, Otomar de Souza Pinto fretava ônibus para trazer nordestinos para povoar, para gerar mão de obra, para ocupar o espaço territorial. Ou seja, esse imigrante era a solução de ocupação de um território e geração, inclusive, né, de algumas riquezas, como uma produção agrícola, pecuária, etc. Né? Então, eu posso dizer que esse termo problema depende do contexto histórico? Não, problema é uma questão estigmatizante e acho que... Porque você pode ver como problema, e aí vamos ver, quem que está vendo como problema? É o Estado? É o governo? Né? É a população? Então, e aí a gente pode falar assim, é possível que em determinados momentos desses, a população que se vê supostamente afetada, né? Ela acha que isso seja um problema. Mas nós sabemos que o contato intercultural proporcionado pela mobilidade, seja urbana, entre o rural e o urbano, né, com população, ou seja, nós somos, a América Latina toda, nós somos frutos desse processo de contato intercultural, né? Está aí nas palavras, está na nossa cara, está no nosso corpo, nas nossas... Ou seja, esse contato ele é extremamente enriquecedor.
né? Porque eu acho que não é a questão de você simplesmente dizer assim, não, você chega num lugar e você tem muito que dar. Veja o tanto de pessoas que estão sendo obrigadas a falar espanhol em Roraima, né? E nós moramos aqui do lado da Venezuela, nunca olhamos para a Venezuela, agora estamos sendo obrigados. Ou seja, isso não é um problema, isso é uma solução, porque hoje o mundo é bilíngue, é trilíngue, né? É quadrilíngue, sei lá, ou seja, poliglota. Quanto mais línguas você falar, mais possibilidade você tem de se interrelacionar com o mundo, inclusive do ponto de vista profissional. Vocês que são jornalistas sabem muito bem, né? Mas nós também, né? Então, assim, o que a gente precisa, e aí eu acho que tem alguns pesquisadores, já me encerrando, alguns estudiosos que eu gosto muito, o próprio... ai, meu Deus, não vou lembrar o nome agora, depois eu falo. Que ele fala disso, olha, esse migrante, ou essa pessoa em mobilidade, ela tem muito mais a dar do que a receber. É lógico que, às vezes, as condições econômicas de sobrevivência, ela gera a necessidade de intervenções imediatas, aquilo que a gente está chamando ou denominando de acolhimento, né? Porque acolhimento até para criar uma palavra que realmente ela, inclusive, reforce um pouco a questão afetiva e emocional, né? Então, quando a gente fala acolhimento, não só do ponto de vista da política em si, que deve ser também de acolhimento, mas também daquilo que a população pensa, pretende e que ela deve fazer como população, que eu acho, né, que é, acima de tudo, que somos humanos. Então, entender esse outro, independente da nacionalidade, da etnia, da raça, do gênero, que são pessoas. E são pessoas que, como eu, merecem respeito, merecem viver com dignidade. Então, acho que a gente tem que romper essa dialogia, né, ou esse antagonismo de problema a solução. Eu acho que são as duas coisas, evidentemente, dependendo da perspectiva. Estou acabando de vir do IML. Então, ou seja, para a família de quem morreu, que não tem como transportar essa pessoa para o seu local de origem, é um problema. Como é que ele vai se despedir dos seus mortos? Né? Falei demais. Não, porque é complexo mesmo, né? É muito complicado falar sobre imigração, mas eu sempre procuro particularmente observado a partir dos aspectos positivos. E um deles são o contato cultural com outras pessoas, a língua. Eu acredito que todos vocês aprenderam bastante com migrantes e gostaria que vocês falassem sobre essa troca cultural que acontece entre venezuelanos, particularmente aqui na região norte, Roraima, né? Que a gente está vivendo esse momento de migração desde 2015, mais intensificado por conta da crise econômica, hídrica e de abastecimento. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse contato cultural, Venezuela e Brasil. Bem, antes de comentar sobre o contato cultural Venezuela-Brasil, eu até convidaria o ouvinte, eu acho que quem está conosco vai ficar conosco, porque o papo está muito interessante. Parece até romântico demais, mas é em tomar consciência que não há fronteiras para quem olha desde o céu. Para quem olha desde o céu, é dizer, quem tem uma visão mais de cima vai perceber que não existe fronteira. Em algum momento a professora Vângela acho que tocou nesse tema aí, que as fronteiras foram feitas lá na Europa, né? Foi essa necessidade política de se estabelecer as coisas. Na linguística nós chamamos de isoglossa, que é uma fronteira quase que imaginária, onde o que determina que até a cidade de Bonfim, aqui em Roraima, eu tenho que falar português, e só o fato de atravessar o rio Tacutu, eu já tenho que falar inglês. O que foi que determinou? Então, isso nós chamamos de isoglossa, essa zona de fronteiras imaginárias ou mentais, mas necessárias politicamente para isso. E tudo que a pergunta que você fez, eu até me remeto ainda à anterior, na questão do senso comum, considera que o migrante é um invasor. Sim, todos os conceitos, eles se resumem em uma palavra, xenofobia, em grego. Nós falamos grego demais e às vezes esquecemos de traduzir o próprio grego. Xenós é o estranho e phobos, fobia, é o medo. Então, o medo do estranho é algo muito natural. Se você vê uma pessoa que tem 4 pernas, 5 olhos e 3 braços, você vai ficar com medo porque é estranho. Mas no planeta eu nunca vi, talvez extraterrestres sejam assim. Mas no nosso planeta nós todos temos orelha, temos olho, nariz e uma boca. Então nós não precisamos ter medo do estranho. O que tem aqui, eu gosto muito de repetir o pensamento da socióloga espanhola, né? Aqui em Roraima não teve xenofobia.
O que teve, sim, uma xenofobia institucionalizada, porque o Estado calou muito. E quando o Estado ele cala, ele financia uma xenofobia. Ele faz que o senso comum se comporte com medo do estranho e não acolha o outro, porque traz uma língua diferente, começa a encontrar defeitos, começa a ver que é um invasor, enquanto a terra é de todos nós. Devemos aprender a partilhar. Na Europa isso é mais normal. Eu cresci falando 4 línguas. E isso era a coisa mais normal do mundo. Quando eu cheguei no Brasil para estudar com meus colegas, o pessoal dizia, que menino inteligente. Me chamavam de inteligente que eu falava 4 línguas. Para mim é uma questão de sobrevivência. Ou eu falava 4, 5 línguas, eu não tinha amiguinhos para conversar na escola. Com um tinha que falar em galego, com outro em catalão, com outro em castelhano, com outro em italiano, com outro em inglês. Tem que aprender a se virar. Existe política das línguas na Europa, que é pequena, dentro do plano de mobilidade que falava aí a professora Franci, né? Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto, mas aqui o ponto que nós queremos ver a partir de Roraima, agora chegando na sua pergunta agora desse bloco, que é essa interação cultural, isto é mais que necessário. É a Latinoamérica crescendo e se descobrindo. Tomara que nós possamos nos descobrir como rostos diferenciados, que eu vejo aqui mesmo nesse estúdio, está cheio de gente, tem lourinho, tem índiozinho, tem negrinho, tem amarelinho, tem gente de toda cor. Então, nós somos um país muito misturado e é tempo de nós nos abrirmos para o plural. Se fala tanto de globalizar a economia, globalizar tudo, globalizar a cultura, globalizar as pessoas, o intercâmbio. Para mim é muito ganho poder ver Venezuela dentro de Roraima. Venezuela dentro de Roraima. Eu acredito que até o gosto, a sensação ou o desejo de muitos brasileiros que fazem uma viagem até Boa Vista, que não é perto, chegar aqui e escutar 3 línguas pela rua. Uau, que legal! É o Brasil a se descobrir. Good morning, buenos dias, bom dia. E assim nós vamos vivendo de uma relação de troca. Sim. Esse aspecto me lembrou a própria paisagem aqui do campus, né? Paricarana, que é da universidade. E uma outra expressão que é da Vera Candu, que é a apreciação da diferença. É porque a gente foi muito, eu não sei se educado culturalmente, numa perspectiva do padrão, dentro de um cenário onde somos diferentes. Então, ela solicita isso. Vamos apreciar, tem um gosto. Então, quando a gente sai aqui, vê os estudantes em mobilidade da África, vê os migrantes venezuelanos procurando ali o centro de referência, vê o Insiquirã com os alunos indígenas, né? Vê um grupo de professores que vêm do sul, do sudeste do país também, que passam em concurso para cá. Então, assim, para mim, eu só consigo ter essa perspectiva de ganho, né, de apreço. Porque eu acho que, claro, a gente não é ingênuo de achar que isso se dá de uma maneira tranquila, fácil, porque isso pede esforço. Quando um fala comigo em espanhol, eu tenho que parar, dar uma atenção, fazer as traduções possíveis ali, né? Mas se eu gosto, esse esforço não chega a ser esforço, é suave, né? Mas há atritos, a gente sabe, dentro da diferença, se você não tem uma mentalidade aberta para ver que na diferença você cresce, na igualdade praticamente você permanece, né? Como está na padronização. Então, se é crescimento cultural que a gente está vivendo, é muito positivo, né? É muito positivo. Então, eu acho que isso é interessante. Assim, o que eu tenho percebido é muito na linha mesmo dessa convivência do sensível com algumas pessoas, mas o sabor, né? A curiosidade sobre a culinária, o grafite que está aqui no campus, que foi de um coletivo venezuelano que fez a coisa mais linda do mundo, as apresentações culturais que têm outros ritmos, né? E a gente começa a fazer um movimento que é inédito para cá e é grandioso, que é deixar de ficar de costas para a América Latina, né?
Por que ficar de costas para um cenário que é de uma riqueza fabulosa, né? Que tem um horizonte assim maravilhoso para apreciar essas diferenças? Então, eu acho que a gente precisa mesmo aproveitar esse momento de conversa. Você também que sente que na diferença você é capaz de crescer e de aprender, vamos seguir juntos, né? Eu acho assim, olha, os contatos interculturais ou transculturais, eu gosto, né, dessa coisa do trans, porque ele transcende o próprio termo, né, no sentido de uma coisa mais estanque, de lá ou cá. Então, eu acho que eu gosto de pensar que esses contatos transculturais, porque são de inúmeras culturas, e aí se você pensar a própria Venezuela, que tem também uma influência indígena afrodescendente muito grande, né? Com outra perspectiva, por exemplo, lá o calypso não é a banda calypso, mas o ritmo calypso, que quando eu fui para o Maranhão, eu falei, gente, estou aqui na Venezuela, ou na Venezuela eu estou no Maranhão, porque lá eu ouvi esse calypso também. Então, esse contato transcultural, ele é extremamente rico. Primeiro, isso que a Ângela falou da questão da língua. Você tem um programa de rádio hoje, quando é que nós precisamos ter um programa de rádio hoje falando em espanhol e português? Sim. Né? Com o programa Orinoco, né? Da rádio... Mesmo estando na fronteira, né? Exato. A Venezuela já tinha, em Santa Helena já tinha um programa que, aliás, eu ouvia, que já era bilíngue, mas o Brasil é agora, imagine. A outra coisa também em relação à comida, né? Esse contato intercultural, transcultural, e aí eu acho que tem uma coisa do Goethe que é muito interessante, que ele fala, nesse processo de transculturalidade, a gente ressignifica os nossos, né? Os símbolos, os significados, eles são ressignificados. Porque a ideia de ressignificar não é anular, né? Porque é diferente desse processo de imposição que a gente até colonial, aboliu. Que é apagamento, exatamente, né? Que a gente até integração. Integração, para mim, é uma coisa de força. Enquanto que a ressignificação significa o seguinte, o que eu absorvo daquilo que o outro está me trazendo, né? O outro está me trazendo. Por exemplo, a própria comida, aí eu estou dizendo, arepa. Às vezes eles não têm como comprar a farinha de arepa, porque que eles estão fazendo com a farinha de milho, nossa. Batem no liquidificador. Então, batem no liquidificador e fazem a massa. É uma interação até culinária, né? Claro, mas tem ali um lugarzinho na feira, na rodoviária, que tem um mercado de comida venezuelana, sabe? Tem o arroz tino, que é muito comum né, no dia a dia da comida diária do venezuelano. Você tem, além da arepa, da cachapa mais difícil, porque eles fazem com o milho, que é o nosso milho da pamonha, molinho, né? O milho verde. Então, nem todo tempo está disponível. Mas, assim, você já passa aquele que é feito de arroz, tincha, né? Então, você já vê circulando. Fororo madeira. Você já vê um monte desses que a gente até então... E tem mais, os brasileiros que iam para a Venezuela nunca comiam comida venezuelana, iam lá para os restaurantes de quilo brasileiro. Né? Claro que tem um público, acho que hoje já tem um público que busca inclusive esse contato e enriquece também com esses sabores, com esses cheiros, com esses temperos, né? Uma amiga tem uma empregada venezuelana que cada quarta-feira a gente combina, ela faz um prato diferente, que mesmo que eu morei na Venezuela 1 ano, tem comida que é lá da região dela que eu não conhecia. Né? Então, isso é muito enriquecedor. Então, ao invés de pensar a migração voltando como problema, a gente tem que pensar ela como uma etapa, ou a mobilidade como uma etapa de todas as nossas vidas, da vida das pessoas, que elas são enriquecedoras, como a Van já colocou. Parar com essa coisa de achar que o diferente que nos ameaça. Pelo contrário, o diferente nos enriquece, não é? Muito mais do que o igual. Nós, todos brasileiros, e a gente só passa a perceber esse outro exatamente quando a gente diz, não, ele é o outro. Agora, não é pensar o outro como inferior, não é? Esse que é o problema, o que gera aquilo que o padre Ronilson estava falando, da xenofobia, do rechaço, do racismo, né? É achar que porque eu sou brasileira, nacional, estou no meu lugar, eu sou melhor do que o venezuelano, do que o haitiano, né? Então, eu acho que é isso, é pensar o diferente mais como igual do que como... nessa hierarquia, nessa questão colonialista, né, de que nós somos superiores e os outros são inferiores. Eu queria complementar isso, pelo menos com a questão da ironia da natureza. A natureza, ela nos ensina, ironicamente. Eu já vi netos de brasileiros aqui que nasceram sendo filhos de venezuelanos. Então, os netinhos venezo-brasileiros já estão a chegar. Sim. Então, a natureza vai dar a resposta como sempre deu. O rio Amazonas, para quem não sabe, nasce no Peru.
Então ele é peruano, mas ele passa pela Colômbia, é colombiano, aí até chegar por aqui e vai descendo por vários estados brasileiros. Então a natureza é um show, é como um rio que nasce, independente de que país nasce, ele corta todos os países sem pedir licença até chegar no destino dele. Então a natureza está dando resposta dessa integração Brasil-Venezuela aqui na nossa franja em espanhol, em português se diz a faixa, como a faixa de Gaza, né? Aqui nós estamos em uma franja, Boa Vista, e a cidade se estende até a cidade onde está o rio Orinoco, a cidade Bolívar, Ciudad Bolívar. Então, de Cidade Bolívar até Boa Vista, a gente considera ainda uma franja. Se aqui acontecesse briga entre as duas cidades, não seria uma guerra, seria conflito de fronteira e tal. Então, dentro dessa franja, isso é muito normal acontecer e a gente não quer briga, a gente só quer paz e interação mesmo. Isso já está acontecendo. Então, assim, é bem mais produtivo a gente aceitar a diversidade para ter uma convivência pacífica com as outras pessoas, independente da nacionalidade. Obrigada pela participação de vocês e o próximo bloco ficará com a apresentação de Suelen Silva. Oi, tudo bem? Agradeço, primeiramente a presença de vocês e agradeço também a professora Antônia, que não pode ficar de fora, que está dando essa grande oportunidade para a gente de aprender mais e também dividir um pouquinho do que a gente sabe, É uma conversa, Vamos conversar, então. E para começar nossa conversa, nesse segundo bloco, eu estava lendo alguns artigos, sobre a importância de ter especialistas, não diretamente em profissões, em funções, mas o que a gente está vivendo aqui agora, com vocês, que são professores e jornalistas também da Universidade Federal. E eu li uma parte de um artigo que ela dava um exemplo de especialistas, Ela dava o exemplo de uma dor de cabeça. Quando você tem uma dor de cabeça, você vai no médico e o clínico ele passa o remédio para passar a dor de cabeça. E o especialista ele vai descobrir o motivo da dor de cabeça. E eu gostei muito disso, porque quando a gente fala dessa especialização, a gente só pensa que são pessoas que vão trabalhar juridicamente, politicamente, nas questões, A gente nunca pensa na parte humanizada, na parte social. E eu gostei dessa parte. Eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre isso, Sobre essa especialidade humanizada, da nossa casa, que nem a professora Evangelha mesmo falou, da nossa rua. Isso também é uma especialidade, dentro da crise migratória e das questões, de migração. Então, eu queria começar com o senhor, tá bom? Pode ser. Falar um pouco sobre essas questões de especializações humanizadas. Desculpa, o seu nome é... Suelen. Suelen. Obrigado, Suelen. A Unesco diz que uma universidade que não dá resposta ao seu entorno não tem razão de existir. Então, esse princípio da Unesco é o que fundamenta a pastoral universitária, da qual eu sou o assessor, que é um meio comunitário, uma parceria entre religiões e as universidades civis ou religiosas, interreligiosas, para estarmos nesse processo não simplesmente como uma extensão, mas como resposta comunitária. A minha alegria na UFRR, Universidade Federal de Roraima, é encontrar uma universidade que tem razão de sobra para existir, porque ela está cheia de doutores, é um corpo docente muito bem qualificado e trabalhando as especialidades do seu entorno, não está cega para a visão da questão da migração. Então, aqui eu encontrei o GEIFRON, que é o Grupo de Estudo Interdisciplinar de Questões de Fronteiras. Eu estou do lado da professora França, é um orgulho para mim. Eu estava ainda na cidade de Bonfim, porque a comunidade dos jesuítas é em Letem. E eu cheguei aqui para lá, para Letem, e depois vim aqui para a missão de pastoral universitária. Conheci o GEIFRON, suas linhas de pesquisa, suas especializações. Então, os especialistas no GEIFRON já estavam preocupados com a questão da migração. E foi graças a essas várias sentadas que tivemos, porque é um trabalho. O magistério também é um sacerdócio. É povo que se dedica, professores que passam aqui dedicação exclusiva dentro das universidades, que às vezes não são nem reconhecidos por isso, que ficam de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que mora na universidade.
para formar especialistas. Então, isto é muito importante, não ficarmos gaguejando ou falando da migração como senso comum, porque aqui é um espaço de formação do senso crítico. Então, eu vi professores muito empenhados do jornalismo. Fica aqui a Gorete, eu não sei onde está a professora Gorete, já se aposentou, da comunicação. Professora Antônia Costa, Vângela, a professora Franci, Marro Jaci. É tanta gente que eu tenho que dar nomes, que eu seria até injusto se fosse citar tantos nomes, né? Depois chega aí também a Júlia, das Relações Internacionais, o Gustavo. Então, nós estamos cheios de pessoas que não querem só curar dor de cabeça. Eles querem saber por que a cabeça está doendo. Então, isso é lindo. Eu me senti contemplado. E acho que por isso que nós abraçamos a missão de documentar, de amparar e de integrar venezuelanos no Brasil enquanto pastoral universitária. E nós fomos, com a ajuda de todo esse grupo intercultural, interreligioso, interinstitucional, para a Polícia Federal, montando a primeira atenção. Nasceu dessa parceria Igreja-Universidade. Então, é muito importante. O que eu acho de tudo isso é que é muito necessário ter, sim, especialistas. Pessoas que são tão especiais que querem se especializar em algumas coisas para ajudar mais pessoas. Então, eu acho que isso dá uma discussão imensa, porque eu acho que talvez o meu conceito, o meu sentido de especialização seja outra. Eu acho que a interdisciplinaridade, né? Ou seja, eu acho que não dá para você pensar a dor na unha. Acho que a ciência se departamentalizou tanto que isso é um problema. Eu acho que a gente tem que pensar holisticamente, ou seja, a migração, a dor de cabeça, ela é feito. A causa talvez nem esteja na cabeça, esteja no dedo do pé. Então, ou seja, se você não tem uma pessoa ou pesquisadores, ou pensadores, ou religiosos, ou seja lá, quem compreenda, porque tem a alma também, né? Compreender que o problema que se traduz ali no corpo, muitas vezes não tem a ver com o corpo, tem a ver com outros psique, elementos, né? Com a psique, com o mundo mais mágico. Então, eu gosto de pensar que existem pessoas que estão trabalhando, abordando, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, trabalhando determinados temas, né? Tentando aprofundar alguns aspectos desse tema. Como nós temos, como foi citado agora, na própria migração, você tem gente dando ênfase mais na questão de gênero, dando mais na questão de trabalho, na questão mesmo, por exemplo, de como é que se lida com esse processo de adoecimento, né? Como é que esse processo de mobilidade causa e gera adoecimentos, não só adoecimentos físicos, que estão morrendo, que estão sendo hospitalizados, mas também, por exemplo, que estão levando ao suicídio. Então, assim, eu gosto mais de pensar que o mais importante é pensar que determinados temas, porque a natureza, a realidade, a dinâmica social, ela não é única e ela não é apenas centrada em um aspecto. Se a gente não consegue entender ou buscar que a causa e os efeitos, eles não estão ali, eles estão, às vezes, muito anteriores, né? Então, muitas vezes não está na sociologia, às vezes está na política, às vezes está na psique, ou às vezes está... Então, ou seja, a interdisciplinaridade, o diálogo entre pensadores, entre disciplinas, entre eixos teóricos e metodológicos, pensando do ponto de vista da ciência, e aí do ponto de vista da religião, da fé, né? Eu acho que o Ronilson pode falar mais, e a Vângela mais no sentido, talvez, da prática jornalística, que também lida com fatos, que são fatos das mais diferentes... são fatos de dimensões e aspectos totalmente diferentes. Então, se você tem que ter, evidentemente, que aí eu estava falando ontem, né? Que eu acho que preparar o comunicador, o jornalista, para que ele, pelo menos, se veja do ponto de vista ético, que ele é um construtor de narrativas. E se ele é um construtor de narrativas, e lá eu fui buscar o código de ética de vocês, né? Que diz muito claramente, cabe ao jornalista, né? Por exemplo, inclusive se voltar contra, recusar-se a construir determinadas reportagens, matérias, seja lá da sua alçada, que vá de encontro, por exemplo, à defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa, né? Então, vocês podem se recusar, do ponto de vista como profissional, a fazer coisas que sejam consideradas, né, que atentem, por exemplo, contra a dignidade do ser humano. Então, eu acho que se a gente compreende da importância da gente compreender determinadas coisas, se eu sou jornalista e vou trabalhar a migração, ou eu vou fazer uma reportagem, claro que seria interessante que eu tivesse um conhecimento. Eu não preciso estar focado, mas quanto mais eu tiver informações, quanto mais eu souber sobre o processo mais geral, mais estrutural sobre migração, melhor vai ser a minha intervenção como jornalista. Né? Porque
porque eu vou saber do histórico, a gente estava falando de crise econômica. Eu, inclusive, não gosto muito de falar disso, porque a gente fala da crise econômica venezuelana. Mas o capitalismo está vivendo uma crise geral. E o problema da Venezuela maior hoje... É o capitalismo. Exatamente. Além mais da questão política que tem interna, mas tem uma questão chamada boicote. Né? Tem uma questão que é um bloqueio econômico, como tem em Cuba, como tem em alguns lugares, que impossibilita que esse país, sendo rico, ele possa, inclusive, fazer uso da sua riqueza para garantir aquilo que a gente está faltando isso, tá? Tem problema de corrupção? Também. Ninguém está dizendo isso. Mas se impedisse o Brasil de importar grãos e carnes, claro, o que seria dos brasileiros? Não, já viu? Então, assim, a gente também tem que conhecer questões que estão atrás daquilo que a gente está dizendo, repetindo como crise. Essa migração, essa mobilidade venezuelana, ela tem a ver com a situação conjuntural, porque essa conjuntura vai passar, e também estrutural, no capitalismo. Então, se nós que somos profissionais da comunicação, das ciências sociais, da ciência humana, e até mesmo da fé, da religião, se a gente não entende que aquela pessoa que está ali, ou aquelas pessoas, elas não estão ali, elas não são só fruto desse processo, elas têm outras histórias, têm uma vida do ponto de vista enquanto nacionais, enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto homens, né? Enquanto negros, enquanto indígenas, Uarau e Nepal, ou seja, cada um com as suas distinções. Então, eu acho que menos do que a especialização é a gente ser muito mais interdisciplinar. Ok. A Suelen trouxe uma questão bem interessante, porque ela se volta a fazer com que a gente reflita o nosso próprio papel, né, na sociedade. E, assim, eu acho que a gente tem que ser especialista nesse conjunto, nessa articulação de saberes. Às vezes, até extra-academia. Né? Então, a primeira coisa que a gente observou aqui foi, talvez, a cidade como um horizonte de comunicação. Ela comunicava um processo migratório, né? E aí, de diferentes perspectivas. Você pode ver no início pela própria janela do carro, passando pelas ruas. Você pode ver ao abrir seu portão porque alguém pedia alguma coisa, né, ou uma informação, ou alguma ajuda. E aí você pode trazer essas impressões para o seu campo de trabalho, né? Então, assim, isso é muito uma escolha. Acaba sendo uma escolha. O docente também faz uma escolha. O jornalista também faz uma escolha. Né? Por mais que a gente tenha uma padronização na linguagem jornalística que tem que seguir, né? A gente sabe que ali tem escolhas que são feitas anteriormente para dar aquela configuração. Né? Então, do ponto de vista da academia, eu achei que aquelas impressões que foram sendo passadas no transitar nesse cotidiano poderiam também servir para a gente modificar algumas práticas aqui dentro da própria universidade. Com quem? Com a formação dos jornalistas, né? Fazendo com que, nesse processo, eles também começassem a ter a necessidade de inclusão. Porque eu acho que, quando a gente se depara com esse fenômeno, fica muito estabelecido o outro, né, o diferente. E aí, por que não trazer para perto? Então, algumas coisas começaram a ser feitas exatamente por afinidade de pensamento. Muito desse grupo que está aqui, ele foi se juntando por essa afinidade de pensamento. Foi se deslocando, dizendo, você pode dar um pouquinho do tempo para ir lá, cadastrar, perguntar se tem documento, né? Naqueles primeiros momentos, antes dessa organização que veio depois, com a Operação Acolhida, foi a sociedade civil organizada, né? E quando a gente faz isso, a gente começa a educar desde a casa. Porque quando eu abro a porta para ouvir o que o outro está querendo falar ou solicitar, eu também estou dizendo para os filhos que estão nos acompanhando e vendo que a gente precisa ter uma postura de acolhimento e não do medo do outro como um estranho, um ameaçador. Né? E isso eu acho que a gente vai conseguir, a médio e a longo prazo, fazer algumas transformações importantes na sociedade. E das narrativas jornalísticas, a gente espera isso todos os dias. A questão ética também é tomar um lado, o lado justo, né? A gente fala que tem toda uma discussão em torno da imparcialidade jornalística, mas a gente carrega os nossos valores na escrita. E você sabe quando não está sendo justo, né? Você sabe quando uma visão predominantemente mais discriminatória, ela aparece na sua matéria e o outro lado não aparece.
né? Então, são situações no cotidiano que vão fazendo com que a gente acabe se especializando, eu acho que mais no nível desse sensível mesmo. Se você tem uma especialidade do sensível, você articula com as áreas, se articula com a festa, se articula com o cosmo, né? Mas, de alguma maneira, você consegue trazer algum tipo de contribuição, por menor que seja, processual, né? Posso dar um depoimento, Vângela, desse contato, da mudança que eu tenho percebido, e aí eu acho que, assim, temos comentado muito com a Vângela, e eu acho que já tem uma mudança, né? Do começo desse processo, de como os próprios alunos de comunicação, ou até mesmo jornalistas, nos abordavam para tratar o tema. Hoje eu já vejo essa preocupação que você estava falando de especializar, ou de ser especialista, eu acho que alguns com essa sensibilidade procuraram maiores informações. Então, quando hoje chegam a nós, já chega com questões muito melhor elaboradas, com mais profundidade, que nos dá como fontes, né, como fontes, muitas vezes eu funciono aí como fonte de informação, já chega com as perguntas muito mais profundas, que nos dá a possibilidade também de responder em profundidade, de fazer uma abordagem do tema de uma maneira mais, né, concisa, mas ao mesmo tempo muito mais profunda. Então, eu acho que assim, já tem um resultado que é consequência desse processo de investimento profissional, investimento no processo de formação, investimento na sensibilidade, e muitos alunos de comunicação deixando e se apropriando desse momento, né, que é um momento riquíssimo, nessa perspectiva de capacitação como profissional, com uma outra visão muito mais humanitária, humanista e também muito mais ética, né? Isso. Porque agora não se fala mais, eu acho muito legal, em alguns que alguns jornalistas acompanha, que eles já mudaram alguns termos. Crise, por exemplo, já tem uns jornalistas que não usa mais crise, né? A conjuntura econômica, a conjuntura política. Por quê? Então, as palavras, e aqui estão, né, o especialista em palavras e sentidos, as palavras têm poder, né? Então, quando eu troco uma palavra de crise por situação de conjuntura política ou econômica, né? Isso faz um outro sentido. A mesma coisa quando eu digo que a migração é problema, o que ela é solução. Então, o meu lugar de fala, de onde eu escolho o que falar, que palavras usar, ela define muita coisa. E eu acho que nesse processo e esse processo migratório, ele está proporcionando a todos os profissionais da psicologia, da sociologia e da comunicação, porque de todos o que é mais visibilizado é o que vocês fazem, o que vocês produzem como notícia, como matéria, é o que a maioria acessa. E eu estou trabalhando com os jornais como fonte, e a gente vê lá o que é que está se dizendo sobre a migração venezuelana e sobre o migrante. E eu já vejo uma mudança, né? Às vezes muito sutil, e a Vângela também trabalha. Então, ou seja... Às vezes eu gosto até de partilhar com a França. Por exemplo, um dia saiu uma manchete em que não dizia que o suposto crime tinha sido praticado por um venezuelano. Né? Mesmo que no interior da matéria, pelo nome, você fizesse uma associação, mas dizia do crime, que de fato é o que interessa, né? Do suposto crime, não a nacionalidade. Porque toda vez que você traz essa nacionalidade como estampa, como uma vitrine, você reforça, junto àqueles outros, né, a ideia de um caos estabelecido a partir da migração, quando os conflitos já existiam, né? Então, independente da nacionalidade. Nossa, isso aqui tá bom demais. É um exercício puro da filosofia, do filosofar, né? Filosofar é mais do que pensar, é pensar sobre o próprio pensamento, é pensar no que já se pensou. Isso é o exercício, eu acho que a própria universidade ganha muito sentido. Acho legal quando vocês falam da holística, da visão do todo, mas retomando aqui a especialização, que foi a pergunta dele, o Wittgenstein, que é um filósofo da linguagem, ele diz, sobre o que você não sabe falar, deve se calar. Então, por isso a gente tem que saber falar sobre alguma coisa. Ao mesmo tempo que o jornalista tem que dar conta do todo, quando ele não sabe, ele tem que ter a capacidade de correr lá nas fontes e de estudar. Eu penso que é uma das profissões mais instigantes, porque vai provocar estudar demais, para saber de tudo um pouco, mas para saber se aprofundar nesse pouco, para não falar asneiras, porque houveram muitas asneiras. Eu lembro quando sentamos com a Gorete, a professora que eu citei,
citei aqui do jornalismo, ela disse, não, contra essas asneiras, vamos começar a falar das coisas certas, do que está acontecendo de bom, porque teve muita coisa boa acontecendo. E a professora Antônia Costa, que está ali, abraçou essa causa, surgindo inclusive depois, graças a ela e a Vângela, as duas fundadoras do Roraima do Meu Bem Querer. O Roraima do Meu Bem Querer tem isso, de trazer essa linguagem já um pouco mais especializada, de venda também com outros olhos. Senão a gente fica como pirata, né? Vendo com um olho só. E a holística é usar os dois olhos. Vamos ver os prós e os contras, colocar aí o contrapeso da balança. A avaliação, o 4º ano que eu estou aqui em Roraima, já passa tão rápido. Nesse 4º ano de exercício aqui de assessoria de pastoral universitária, eu fico orgulhoso porque eu sinto isso que as professoras afirmam, uma mudança no campo da linguagem. Tomara que a gente mude sempre para melhor, para chegar a uma linguagem mais de acolhimento mesmo. Então, é bom, né, que a gente esteja ressaltando esses pontos positivos, essas mudanças. Obrigada, professora, pelo depoimento, né? É muito bacana porque a gente já percebe um êxito, né, na questão de especialistas, né? Sejam eles em relação à profissão ou mesmo na sociedade civil. E pegando esse gancho de vocês terem falado sobre os parâmetros, né, que a mídia local tem usado para falar sobre os migrantes, principalmente os migrantes venezuelanos, né? Como que vocês acham que dá para fazer uma relação de mídia e migração para que esses venezuelanos eles tenham mais visibilidade humanizada aqui no estado? Eu acho que a primeira coisa é dar voz a eles, né? Eu acho que vocês têm algumas experiências aqui que eu acho que tem que ser louváveis, né? Os programas que têm levado migrantes para falar. Eu acho que nas disciplinas, eu participei de algumas aqui, jornalismo comunitário e outras, né? E eu estou querendo me mudar para o curso de comunicação. Venha. Né? Porque tem isso. Eu acho que tem que dar voz a essas pessoas. Nós temos que ouvi-las. Não como se a gente tivesse a capacidade, só porque nós somos especialistas ou estudiosos, que eu sei mais do que o próprio venezuelano ou o próprio migrante de uma maneira geral. Ou de fazer uma tradução disso, né? Não, eles exatamente. Eu acho que sim, exato. Eu acho que tem isso. Isso é fundamental para mudar, inclusive, essa visão e essa visibilidade. A forma como eles são visibilizados, eu acho que é isso. Eles são extremamente visibilizados, agora de forma negativa. Então, acho que a hora que começarmos a dar mais ainda, eles ganharem espaço para falarem deles mesmos, da experiência deles, eu acho que isso muda. E aí eu acho que a comunicação tem um papel fundamental para abrir o espaço para deixar essas pessoas falarem, né? Deixar ouvirem, porque a gente não está ouvindo. E eu estou falando isso há tempos mesmo, a gente na pesquisa que a gente faz, a gente ouve, mas a gente acaba não dando esse espaço, né? Porque depois a gente tem a interpretação da gente e tal. Então, às vezes tem um trabalho belíssimo que foi defendido agora, da Marcela Ulloa, eu acho que vale a pena, né? Cruzando Fronteiras, Mulheres que Migram, Cruzando Fronteiras, um trabalho lindo, em que ela partiu do diário de uma venezuelana para ela fazer a dissertação dela de mestrado aqui no curso de letras, e acho que vale a pena que numa reportagem, vocês abrem espaço para ela falar de um trabalho lindíssimo, porque lá no trabalho dela inteiro, ela está dando voz a essa migrante venezuelana, essa mulher que sofreu, como grande parte das mulheres brasileiras, violência, discriminação, que tem sonhos, que tem frustrações, né? E agravado aí pela condição de ser migrante. Eu quero retomar uma figura belíssima que a professora Vângela colocou. A migração trouxe-nos a oportunidade de olhar para a América Latina, de voltar o nosso olhar para aqui. Eu lembro que no ano 2010, eu sou tradutor de profissão, então participo de muitos eventos de Fórum Social Mundial e de outros, para transmitir os pensamentos aí de pessoas de diversos países. Nós nos reunimos pelo menos umas 5 línguas diferentes em Manaus para discutir a questão da Amazônia para a Amazônia. E um inglês que estava ali, inglês da Inglaterra mesmo, né? Não é um que fala inglês, que vive na Guiana Inglesa, a antiga Guiana Inglesa, que agora é Guiana, ele colocava uma imagem muito forte. Ele dizia assim,
não só a Guiana, mas todos os latino-americanos são filhos dos colonos europeus, dos colonizadores europeus, e voltaram seu olhar todo para a Europa. Está todo mundo olhando o continente para lá, a imagem da rainha da Inglaterra lá em Georgetown, olhando para o continente europeu. Está tudo voltado para lá. Chegou o tempo de virar a imagem da rainha para o lado da terra, para olhar para dentro, né? Não ficar olhando só para o mar afora, mas se olhar. Então, o Simão Bolívar nasceu na Venezuela e ele é considerado o grande libertador, porque ele libertou esses países pequenos aí todos do poder de Espanha, né? Então, na Venezuela nasce Simão Bolívar, que causa essa revolução da libertação. E agora, ironicamente, outra vez, a natureza, não sei o que, ou a história, a partir da Venezuela vem essa questão migratória forte aí para fazer que a América Latina se olhe a si mesma. Volte se olhar para dentro, para a questão latino-americana. Então, entre mídia e imigração, eu sinto falta de um espaço das saudades. Porque aqui no Brasil morreram muitos negros de Colundum. Nós, quando estudamos a literatura brasileira, eles morriam de saudades da África. Tantos portugueses choravam as saudades. Ó mar português, o quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Não quantas mães choraram, oh Deus ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou os céus. Cantavam as saudades portuguesas. Eu penso que mídia e imigração poderia ter um espaço para que o venezuelano cante a sua saudade, para que o roraimense se admire da beleza da Venezuela. Eu vivi 6 meses na Venezuela, antes não sabia nem se um dia viria a Roraima, e hoje quando eu encontro venezuelano eu sei de onde eles vêm. E um dia disse aqui, eu sinto falta do metrô. Então, de repente, nós olhamos os venezuelanos e achamos que eles são todos migrantes. Coloca todo mundo dentro de um saco, chama eles de migrante ou de refugiado, dá um rótulo para ele, o migrante, o venezuelano. E esquece que são pessoas que tinham metrô, a faculdade, a empresa deles, uma professora de inglês vendendo geladinho no meio da rua. Uma professora de língua inglesa, doutora em língua inglesa. Parecia uma questão moral nossa fazer alguma coisa por ela, e fizemos, graças a Deus. Um juiz a tocar harpa pelas ruas de Boa Vista, um juiz. Agora ele foi amparado em Campinas, né? Ele é parte de um conselho também, já pela justiça brasileira agregou ele. Então, existe tantas coisas boas acontecendo, e a mídia deve mostrar isso. Mídia e imigração seria esse espaço saudade, mostrar que Barcelona, que Valência, essas cidades todas de origem dele, é muito maior do que Boa Vista. Vocês estão falando de metrópoles, tem sente saudades e a falta do metrô aqui. Talvez é uma saída. Sim. É interessante porque, primeiro, a gente precisa dizer que aquilo que a gente está falando aqui é mais para criar outras condições, porque, do ponto de vista hegemônico, a mídia tradicional ela também está vinculada a alguns valores, né? E esses valores estão associados às questões econômicas. Então, a gente precisa também partir muito mais para uma perspectiva de cidadania comunicativa, né? Para fazer uma frente em relação a isso. E a ideia, por exemplo, da memória. Eu acho que isso que o padre falou, em alguns momentos a gente já tratou aqui, porque eu acho fundamental. A gente conversou sobre isso numa sala de aula, porque para nós é como se o migrante ele tivesse nascido da fronteira para cá, né? Tivesse se esvaziado de memória, e ninguém se esvazia de memória, né? E aí, talvez esse exercício seja bom até como um processo de empatia, porque todos nós temos saudades de algo, daquilo que a gente deixou para trás, de algum momento da vida. Então, assim, eu tive contato com jovens que se queixavam, assim, de uma maneira muito sofrida, da falta do seu quarto. A gente sabe o que é um quarto para um jovem, né? Então, assim, eram pessoas que estavam abrigadas naquele primeiro momento ali no pátio da Igreja Consolata, em barracas, no chão, ainda foi bem naquela fase inicial, e ela dizia, eu tenho meu quarto, eu preciso do meu espaço,
né? E o espaço que eu estou dividindo aqui é com muita gente que eu não conheço, é aqui tudo. Então, o que é isso? É uma nostalgia que vem de uma forma muito aguda lembrar uma ruptura que é muito difícil para a cabeça segurar, né? Hoje, assim, essa mesma pessoa me diz, de uma maneira até mais reconfortante para a gente, que isso forçou um crescimento, né? Porque se tornou mais forte, porque sabe hoje que pode superar muita coisa, mas a memória está ali. A memória como celebra um Natal. Eu vi relatos assim. A gente fecha a nossa rua no Natal, as pessoas compartilham a comida, né? Eu estou achando o Natal daqui diferente. Então, eu sempre procurei saber como era para poder a gente também ter uma noção de que as pessoas são seres portadores de memória. Né? E eu acho que isso é interessante, talvez até dar um tratamento especial, porque isso causa ajuda num processo de sensibilização por meio da mídia. Que legal. Você falando, eu lembrei dos feitos, né? Dos fatos, melhor. Uma venezuelana, vocês podem até rir. Faltava chorar, porque aqui ela não encontrou McDonald's. Então, eu fui procurar por Boa Vista. Eu não conhecia muito a cidade e encontramos o Bob's, né? Para ela comer hambúrguer. Porque ela é jovem, ainda estudante de biologia lá, estava trabalhando conosco na Polícia Federal. Acho que você conheceu a Adriana, né? Ela foi comer hambúrguer, porque sentia falta disso. Eu vou te dar um exemplo, que nem porque não era migrante venezuelano, não. Era a professora Nádia Freitas, que foi nossa colega daqui. Espero que ela me escute. Nádia Freitas, quando chegou aqui, a primeira coisa que ela fez quando ela viajava com a Manaus, ela ia num McDonald's, porque ela queria Coca-Cola com aqueles, sei lá, que eu nunca vou nesse negócio. Eu não gosto. Ela vinha e ela trazia. Não, a outra... Então, assim, e era há um tempinho desse também, né? Então, ou seja, não é só a situação... perceber essas diferenças para cada um, como alcança, como pesa. Acho que a mídia tem que mostrar essas coisas. Né? Acho que é isso, dar voz é fundamental. Então, gente, eu agradeço, né, a participação de vocês. Eu gostei muito da nossa conversa. Infelizmente, né, tem que acabar, mas felizmente acredito que o que foi levantado, as questões que foram discutidas, os ensinamentos que foram compartilhados aqui, acredito que vai ter um alcance bem considerável e relevante, né? Que o que estamos vivendo agora nesse momento no estado de Roraima é um momento maravilhoso e que nós roraimenses possamos somente aproveitar, porque vai passar, né? Mas e que possam deixar a nossa história e a história deles e que possam acrescentar na nossa vida. A gente chega agora no nosso terceiro e último bloco. Obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, a gente tem um tempo e aí nesse tempo a gente buscou falar sobre tudo, ou pelo menos o que dá para abordar em 1 hora. Mas agora a gente entra no ponto de quem é o migrante que vem vindo. A gente vê pelas estradas e pela mídia mesmo que a maioria aí no dia a dia são jovens. E muitos desses jovens vêm qualificados ou param as suas qualificações para poder migrar forçado e chegar aqui em Boa Vista, e chegar em Roraima, no Brasil. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho quem são esses jovens e esses migrantes. Olha, eu gosto de conceitos, né? Já que eu venho da língua, jovem vem de Júpiter, planeta Júpiter, que na mitologia grega tudo era o deus da força, né? Porque o jovem tem muita força. Então, quem pode migrar é o jovem. A criança ainda está presa a seus pais, são em situações muito extremas. Os pais estão presos a trabalho, a tanta coisa. Os avós já estão muito cansados. Então, quem dá o primeiro passo são os jovens. E se é surpresa para muitos, acho que para mim e para outros também, a quantidade de jovens venezuelanos não foi pouca. Muitos jovens, né? E para a surpresa, que eu digo, do Brasil, eles chegam com mais qualificações que jovens brasileiros. Eu estive no Senado Federal, em Brasília, discutindo a situação da migração, em uma mesa redonda, lá uma audiência pública sobre a situação da migração venezuelana no Brasil. E descobri muitas coisas, porque os políticos eles são espertos em números, e descobri que existe mais brasileiros fora do Brasil, migrando, do que migrantes vindo para o Brasil. Então, é muito maior o número de brasileiros fora do país do que pessoas que estão a entrar no país.
Também descobri que na migração venezuelana, graças aos dados aí do Acnur, do IEM, que eles também são muito espertos em números, existe um público jovem muito, muito grande. Então, o que eu vejo desse jovem é porque é próprio do jovem carregar-se de esperanças, de sonho, de não querer perder os seus sonhos, de correr atrás de um projeto de vida, e eles buscam novas fases para a vida dele. O jovem tem uma liberdade muito grande, porque os pássaros migram, os peixes migram, os jovens também migram. Quando a coisa aperta muito, como apertou no país dele, imagina, eu dizia no bloco anterior, imagina se proibir o Brasil de exportar grãos e carnes, os brasileiros vão migrar todos. Vai ter muito jovem brasileiro saindo daqui porque acabou o potencial e a força do Brasil. Por questões políticas, econômicas, da questão do capitalismo, proibiram, deram embargo aí na Venezuela de exportar petróleo, que é o que ela tem para sobreviver. Logo, acabaram com o país de Venezuela. Foi o capitalismo que acabou com a Venezuela, não o socialismo. O Maduro não é o diabo que pintam, né? Eu não sou madurista, nem socialista, não. Eu quero ver as questões com um olhar, não como olhar de pirata, mas mais amplo. Então, os jovens vêm, embalados por uma paixão, por uns sonhos, buscar oportunidades. E, assim, não posso ficar sem falar que os primeiros a colaborarem conosco foram muitos jovens venezuelanos pelo seu processo de qualificação. O Diego, a Adriana, fluentes em inglês, muito bom o nível de inglês. Tanto é verdade que eles migraram depois para cidades maiores, como Belo Horizonte. Hoje trabalham em uma multinacional dos Estados Unidos, estão muito bem, graças a Deus. E muitos jovens. Projeto Gruta de Belém, que foi feito com a Pastoral Universitária na cidade de Juiz de Fora. Primeiros 10 que nós mandamos foram 10 jovens. Hoje, muitos são alunos da universidade, continuaram seus cursos de engenharia, de várias áreas, mas tem 2 na comunicação. E eles são todos orgulhosos de ser futuro jornalista para contar, para viver bem essa narrativa, porque o jovem é assim, carregado de memória, de história. Tem um deles que está até estudando árabe também, os sonhos todos dele. Então, a juventude é realmente encantadora. Eram muitos jovens e ainda está a chegar. Eu acho que você tem razão, por exemplo, todo esse processo, inclusive de acolhimento, de algumas, ela foi fomentada por jovens. Lembra dos meninos voluntários na Polícia Federal, brasileiros, e alguns deles falando espanhol e falando inglês, o que ajudou muito no processo, né, de informação inicial. E depois o perfil do migrante geral, o Rony já disse muito bem, são os jovens, particularmente os jovens que migram pela facilidade, inclusive, de se locomover. E aqui a gente viu jovens que vinham sozinhos, meninos de 16, 17, 18 anos, né? E esse perfil, evidentemente, ele está mudando. Você tem um perfil de jovem que é extremamente qualificado, ou em processo de formação, ou já formado. Hoje, esse perfil está mudando porque muitos desses estão, inclusive, indo no processo de interiorização, ou aqueles que têm um pouco mais de capital já estão passando direto, né, para outros países ou outros estados. A gente está vivendo uma situação muito complicada, não só para os jovens venezuelanos, mas para os jovens brasileiros, né? Porque qual que é o problema? Hoje também as políticas para os jovens brasileiros, elas são cada vez mais restritas. O primeiro emprego, né? Muita gente não quer contratar a pessoa se ela não tem experiência. E aí fica aquele círculo vicioso. Se não tem uma chance para ter o primeiro emprego, como é que vai ter? Né? Então, assim, a diminuição das políticas públicas de atenção aos jovens, né? A destituição, o extermínio do Ministério, da Secretaria de Juventude, então isso causa um impacto na juventude brasileira e, consequentemente, também para esses jovens venezuelanos, que estão numa condição muito mais complicada e complexa, ou mais ou menos igual a alguns dos nossos jovens brasileiros, né? O envolvimento hoje dos jovens com o crime organizado é altíssimo. E esses venezuelanos também, inclusive qualificados, justamente porque não há um mercado de trabalho, é um mercado de trabalho extremamente restrito, esse de Boa Vista, em que esses jovens não veem perspectivas, né? Então, pedindo no trânsito, pedindo nos semáforos, né? Tentando fazer alguns trabalhos, muitos jovens, meninos e meninas, né? Meninas também, mulheres muito jovens. E que é isso, muitas vezes as pessoas se recusam a dar uma oportunidade pela questão da língua. Né? Às vezes ele tem até... E quando ele fala mais de uma língua, além da língua nativa, a possibilidade dele se amplia, como os exemplos que foram dados aqui. Então, eu acho que a gente tem uma situação que é uma situação
específica de venezuelanos, mas uma situação geral brasileira que afeta e vai afetar, vamos dizer assim, a inserção desses migrantes, dessas pessoas jovens no mercado de trabalho. Agora, eu acho que assim, eu acho que a juventude tem dado demonstrações, basta ver o Chile, basta ver o Peru, a Bolívia, de resistência, que os primeiros a irem às ruas enfrentarem os canhões, os policiais, os militares, são os jovens, são a juventude. Né? A juventude também ela tem essa possibilidade de ir à frente, né? De tomar muitas vezes as iniciativas de confrontar e de resistir. Então, acho que com os venezuelanos também já temos dado mostras, né? Os jovens que estão aí criando, junto com o Orinoco, produzindo, Benjamin, Cléo, a Diana, a artista plástica, outros, né? Lá no abrigo... No abrigo Fraternidade Sem... Não é Fraternidade, é o outro Sem Fronteiras. Amor Sem Fronteiras? Não, o outro, bem, tem dois. Tem a Fraternidade Internacional, Fraternidade Sem Fronteiras. Isso. Tem um rapaz que ele desenha magnificamente bem, sabe? E ele já está conseguindo, assim, algumas... As pessoas contratam ele para fazer coisas de comércio, né? Mas, claro, o cara tem um potencial muito maior para isso, né? Então, a gente espera que, sim, que se abram perspectivas para os jovens brasileiros e jovens venezuelanos. Eu acho que é isso, pensar que a juventude, ela realmente parece piegas, né? É o futuro da nação, do país, do mundo. Eu acredito que sim, porque estamos todos nós nos aposentando da universidade, então são vocês os novos que, quando terminarem seus mestrados, farão concursos e estarão aqui nos nossos lugares, né? Então, essa juventude é que eu acho que tem o poder e a responsabilidade de mudar esse país, esse Brasil, essa Roraima e essa situação com a migração ou com a mobilidade de maneira geral, seja de venezuelanos, de haitianos e etc. E são eles que se vão casar com jovens brasileiros, né? Já Para estão, gerar né? aquilo que eu falei da ironia da natureza. Agora, quanto ao tema de vulnerabilidade social, o jovem venezuelano se torna até mais vulnerável que o brasileiro. E aí que ele precisa de nós, do corpo científico dessa cidade, dos adultos e tal, porque é tão difícil, é tão sem saída a situação, que começam a incomodar a vizinhança do Caimbé, que vocês conhecem, né? Começa a encher as ruas aí se fala das meninas, vem logo o rótulo das 80 e vão encontrando outros tipos de saída não tão agradáveis à sociedade roraimense, que é a prostituição. Mas são jovens, eles vão sempre encontrar saídas. O que precisamos é lutar por política pública para a juventude, seja brasileira ou seja estrangeira. Não é isso, professora Vângela? Sim. A gente acaba observando assim que são várias frentes para contemplar a temática do jovem, né? Dos jovens de modo geral e especificamente do jovem migrante venezuelano. E aí alguns cenários apontam mesmo para essas dificuldades, né? A gente vê muito a busca pelo bico, não é pelo trabalho, mas aquela oportunidade que se consegue no dia. Então, matar assim, um tigrito, você disse. E aí tem as esquinas onde tem toda uma organização, é porque a gente não tem condições de dar conta de um olhar também científico sobre tudo, mas aproximando-se desses cenários, você vai ver que mesmo nesse estado de rua, porque não são pessoas que estão na rua por uma decisão, né, voluntária, eles se organizam muito, né? Então, tem uma fila, tem aquele que chega mais cedo para tentar conseguir o trabalho, o bico do dia. Mas vocês falando aqui, eu estava me lembrando também da inserção desse jovem na própria escola, do trabalho desse jovem, do próprio investimento que ele tem que fazer num campo da sobrevivência e também do investimento educacional numa outra nação, com uma outra língua, com códigos que são comuns nessa faixa etária, que é a necessidade de inserção social nos grupos, e ele vai sofrer muito isso dentro do ambiente escolar, né? Porque a gente sabe que é uma etapa da vida em que a inserção no grupo é muito importante, no grupo social, e talvez haja uma outra camada de exclusão
quando ele não atende aquele parâmetro mínimo da língua, né? Que ele é considerado, a história do bullying na escola. E aí, assim, a gente tem que pensar que tudo é resistência, resistir a isso também, resistir ao cotidiano. Né? Aqui na universidade a gente está tendo uma iniciativa que é de fazer um processo seletivo, né, para migrantes e refugiados. Não é uma iniciativa tranquila do ponto de vista da percepção da sociedade, né? Até porque se faz uma mensagem errada de que são vagas que estão sendo tomadas em favorecimento do migrante, quando de fato não é. São vagas que já passaram por todos os processos possíveis de ocupação e não foram ocupadas e retornariam. E eu acho que é, sim, um contraponto, uma contribuição bastante importante, porque o ambiente escolar inclui, né? Se não inclui de imediato pela formação social dos grupos, né? Que a gente sabe que não é fácil esse tipo de formação dos grupos para ninguém, nem para brasileiros, nem para estrangeiros, inclui pelo exercício da comunicação, pela possibilidade de encontrar outras pessoas que têm um outro olhar, né? Então, a gente tem muita esperança nesse processo, né? E é incrível como eles se agarram a essa alça da educação com muita força, né? Porque já vem de lá, sabendo que é um caminho, né? Dominar os códigos, elaborar um saber para se juntar a uma competência, às vezes, já existente. Então, assim, a gente teve experiências também aqui, já de trânsito de outros jovens aqui na universidade que almejam, que sonham com esse ensino superior. Inclusive, nós temos na nossa memória recente aí uma passagem de um artista plástico também venezuelano, muito jovem, 19 anos, que no dia da viagem para São Paulo, ele esteve conosco aqui, presenteando com uma obra dele, né? Uma obra muito interessante, porque é uma obra que também fala de um tipo de resistência, né? Retratada pela mulher, né? Pela figura da mulher. E aí, o que ele pedia era exatamente para que essa obra fosse exposta no espaço da universidade, exatamente para encorajar os que aqui chegassem de outras pátrias, né? Inclusive da dele. E ele traz uma tag no final, como que ele assina, um venezuelano a mais. Ou seja, é um coletivo espalhado pelo mundo, né? Que não precisa dizer sou Marcos, né? Que é o nome dele. Eu sou integrante desse coletivo que quer estabelecer umas ramificações pelo mundo e que as pessoas nos conheçam a partir dessa presença. Então, eu acho que é isso. É um cenário múltiplo de desafios, de sofrimento, de violências, de estereótipos, de esperança, de sonho e de resistência. É tudo junto. A gente, quando pensa em migrar, vocês falaram lá no início do nosso podcast, todos nós estamos em processo de migração. A gente vê principalmente a barreira da língua. Eu sou nordestina. Quando me mudei para cá, senti no âmbito escolar uma barreira muito grande, porque eu sofri o bullying por conta do sotaque. Hoje em dia já perdi um pouquinho, mas na época foi muito difícil para mim. E passando por isso, a gente consegue se colocar no lugar de quem passa pela barreira da linguagem, né? Do falar. E vocês, com contato direto, através dos projetos que vocês têm, vocês estão mais próximos disso do que eu, que olho um pouquinho mais distante. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre realmente a barreira da língua mesmo, da linguagem, do entender. Safira, Fran, só enquanto eu lembro, porque além da diferença de idioma, tem uma coisa muito sutil que eu me deparei recentemente, que é a própria entonação, né? Então, assim, eu vi um relato de uma jovem em que ela dizia assim, que não sabia por que sofria tanto na escola.
além do próprio do uso do espanhol, ela sempre falou mais alto, ela sempre falou mais firme, né? E aí eu comecei a tentar fazer um exercício com ela, se não haveria aí também uma diferença cultural em que os jovens adoram classificar, né? A garota que fala mais alto, ou porque está querendo ser arrogante, ou porque tem uma postura diferente das outras que falam mais baixo. Eu disse, faça um experimento, tente falar mais baixo, não para que você anule a sua característica, mas só para você ver se modifica alguma coisa, né? E depois você volta a ser o que você é, porque a gente não precisa se ajustar, né, nesse processo, assim, do ponto de vista se negar. Você precisa de uma compreensão do que de fato está causando esse ruído, né, para compreender, se autocompreender, e aí, quem sabe, nessa relação de explicativa com o outro, cada um fazer o seu processo de aproximação e de aceitação, né? E foi isso que aconteceu. Então, tem sim, eu fico imaginando, eu mesma tenho muita dificuldade de me pensar viajando, e olha, numa condição de turista, vocês imaginam, né? Uma das coisas que eu sofro é a possibilidade de como eu vou me comunicar, né? E esse foi um relato de uma das nossas convidadas que escreveu para o Somos Migrantes, que é um site, né? E ela disse que nesse exercício que a gente fez em sala de aula, todos os migrantes que foram convidados pelos alunos, eles escolhiam uma maneira de exercer a comunicação. E ela disse, eu quero fazer uma espécie de artigo, que eu tenho uma foto que eu tirei no dia que eu pisei do outro lado da fronteira. E eu quero dizer o que eu senti naquele dia. E uma das coisas que ela relatou nesse artigo foi, eu senti muito medo. E medo porque eu achava que eu não ia conseguir me comunicar com ninguém. E o isolamento da informação afeta de uma maneira muito grave a cidadania. Não saber dizer o que eu gostaria de dizer e não saber compreender o que o outro quer me dizer, né? Então, você tem aí uma dimensão do que é esses primeiros atritos a partir da diferença linguística, exatamente do idioma, melhor dizendo, exatamente por conta talvez dessa incapacidade ainda nossa de fazer aquele outro esforço que é, vamos nos comunicar de qualquer maneira, né? Porque eu faço isso com uma amiga que eu tenho, venezuelana, a gente nunca recorreu a nada, a gente sempre eu sempre faço aquela muleta, compreende? E aí, se ela diz de volta, né? E aí, se não vai da primeira vez, vai com o gesto, vai com a mímica, vai com o auxílio de outra pessoa, mas a gente fez esse acordo de não construir barreiras para esse processo de comunicação. Eu acho assim, a língua realmente, e aí a Ângela colocou muito bem, a gente que já viajou, eu já viajei mesmo quando eu fui morar na Venezuela, eu tinha feito, porque para ganhar a bolsa eu tinha que fazer aquele DELI, né? Que é aquele teste para você realmente ganhar a bolsa. Então, eu estudei durante um ano o espanhol, mas quando eu cheguei, o meu espanhol não servia de nada. Não deu conta. Porque é aquele espanhol quadradinho, entendeu? Formal. Então, foi depois de terceiro mês que eu estava na Venezuela, que eu ouvindo, né? Que eu comecei realmente a interagir, mas quase 3 meses de isolamento. E é porque eu morava com uma prima brasileira e etc. Então, eu fico imaginando, e a Ângela colocou muito bem, quem não está na situação muito tranquila que eu fui para fazer o doutorado, ou como eu fui de férias para a Hungria, que lá também não se fala espanhol, e eu falava espanhol, o rapaz, como é que a gente tem a vontade, a sensibilidade, ele pegou, buscou, que agora a tecnologia até tem agora, né? Ele fala aqui, eu falava e ele traduzia no húngaro, e ele entendia que eu queria pedir toalhas, eu dizia, como é que eu peço toalha, não me lembrava nem inglês como é que era, né? Mas assim, é uma barreira, mas é uma barreira se você quiser, se não também, você pode desconstruir essa barreira e construir outras formas de diálogo, né? Porque eu acho que o gesto, tem uma coisa que o gesto é fundamental. O sorriso, o abraço, às vezes não precisa de língua, né? Então, eu acho que essa sensibilidade de você estar aberto para o outro, que é isso que a gente vem falando desde o início desse programa, ele facilita a comunicação. Né? Facilita a comunicação, de falar do portunhol, eu fico vendo umas amigas que estão fazendo um esforço, e a gente corrige daqui, corrige de lá, né? As brasileiras querendo falar o espanhol, e a gente fica corrigindo, e o esforço, que é essa sensibilidade de também aprender a língua do outro.
né? Eu acho que se a gente está aqui, eles estão aqui, eles têm para melhor se movimentar nos códigos, inclusive de direitos, né? Que eles precisam reivindicar, isso que a gente está falando de se empoderar, de usar a própria voz e serem os portadores, né? Das suas reivindicações, eles vão precisar dominar a língua. Porque, infelizmente, é assim que o Estado Nacional, é assim que as políticas públicas, eles vão precisar dominar, se não todos, mas pelo menos parte, né? E outra questão é que, fora disso, tem essa possibilidade dessa outra linguagem mais universal, né? Que, à medida que eu estou aberta, eu faço um esforço de entender o outro. E o gesto e a gesticulação, ela, né, o sorriso, o abraço. Então, hoje mesmo, a moça para limpar o carro, eu posso dizer não para ela, mas eu não preciso dizer não com a cara fechada. Eu posso dizer, baixar o vidro do meu carro e dizer, não, obrigada, hoje não, né? Então, isso é diferente do que mesmo que eu fale espanhol. Não quero, como se bota agora um adesivo no carro para dizer não quero que é proibido limpar o vidro do meu carro, né? Tal. Então, ou seja, são linguagens também. E são linguagens extremamente duras. Agora, a outra linguagem, mesmo que eu não fale o espanhol, ela pode ser muito mais doce, né? Então, acho assim, que tem possibilidades, é isso que a gente está falando aqui, de sensibilidade da humanidade, de resgatar aquilo que a Hannah Arendt coloca, é a condição humana, ou a condição de sermos humanos. E ver nesse outro também essa condição. Então, eu acho que isso tudo possibilita essa inter-relação de uma maneira mais rica, mais produtiva, e que a língua passa a ser uma fronteira inexistente ou desnecessária, ou até mesmo, como é que se diz, subvertida. Eu acho que é isso, subverter as fronteiras de uma maneira geral, inclusive da língua. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer a presença de vocês, que disponibilizaram um tempinho para falar com a gente, para falar com quem está ouvindo a gente, tentar explicar um pouquinho o que às vezes a gente acaba sendo leigo para entender, mas que tem muita vontade de aprender. Eu queria aqui encerrar com você pedindo a mensagem de vocês, para que nós possamos estimular o empoderamento, a convivência e o vínculo entre quem chega e quem está aqui, para que a gente possa entender e trazer essas novas oportunidades de convivência e possibilitar um melhor entendimento e um seguir em frente. Delegamos a você a finalização. Obrigado. Digo, mas na hora que o sol brilhou na minha praia, na hora que o sol brilhou na minha praia, o tempo quis fazer chover, né? Eu sou filólogo cognitivista que trabalha a questão de linguagem e cognição. Brilhante resposta das professoras. A nossa grande surpresa, a alegria vem das crianças, né? A criança aprende muito rápido português, como as brasileiras aprendem muito rápido espanhol. Eu vejo cada interação no dia a dia, nas casas de passagem, casa de convivência da senhora Maria José Portela, de crianças conversando normal em duas línguas. Então, isso da língua é uma coisa muito bela. Parabéns, porque abraçar não precisa de língua, né? Mas beijar precisa. Eu sou brincalhão. Assim, as interações se dão com o amor, com a linguagem, que é muito maior do que a língua. Isso que diz a Francis de baixar o vidro e dizer, não, por hoje não. Ou dessa linguagem que ela é muito ampla no processo cognitivo da aprendizagem. Não existe língua inferior, língua superior, ai, portunhol. Eu sou resistente a esses termos. A língua, ela se aprende a falar falando. Você tem que falar o inglês errado. O que seria inglês errado? Fala inglês, que tu vai descobrir que dentro de 6 meses tu estás a falar inglês como todo mundo. Espanhol o meu espanhol é portunhol. Não, habla espanhol, tu vai ver. Porque eu cresci na Espanha, mas eles morriam de rir de mim inicialmente, porque eu falava espanhol de Espanha. Vosotros sabéis que deveis assim, e aqui não se usa vosotros, é ustedes. Eu tive que mudar toda a minha forma de me relacionar em espanhol com eles. E eu tenho que contar esse caso que é muito engraçado, uma criança de 5 anos que viajou e o padre sabe espanhol mais ou menos, é um padre brasileiro, mas ele se pegou tanta afeto àquela criança de 5 ou 4 aninhos e disse para ele assim, eu te amo. E o menino disse, ai, marico! E todos rimos, porque você não diz te amo em espanhol para as pessoas se não é numa relação de intimidade entre namorados. Para você dizer eu te amo, que o brasileiro usa no dia a dia, diz te quero.
Eu te Sim. te quero muito, te quero, não? O te amo é uma linguagem de cama. Então, essas diferenças culturais é muito legal de encontro que se vai dar. A minha consideração final de tudo isso, eu penso que é o aprendizado enorme, a oportunidade que nós temos é a oportunidade de nos descobrirmos cada vez mais em nossa humanidade. Eu sinto a alegria de ter como missão ser Instituto Humanitas, através da Unicino e de várias outras universidades, dentro dessas parcerias, dessas costuras todas que fazemos, em ajudar o ser humano a se descobrir mais na sua humanidade. E a minha conclusão é assim, eu falei do medo do estranho, dos 3 braços, 5 pernas e tal, da xenofobia. Aqui não tem xenofobia, o que tem aqui é a aporofobia, né? Que é da socióloga espanhola que diz a aporofobia, que é a versão a pobres. Porque todos nós acompanhamos o nosso atual presidente da República beijar a mão dos árabes, dos Emirados Árabes, porque tem muito dinheiro, tudo, não existe xenofobia nenhuma ali, né? Então, o que tem é a aporofobia. Quando chega um venezuelano pobre, ninguém quer saber dele, mas se for um cheio da plata, com muita plata, muito dinheiro, aí de repente vai falar a linguagem do capital. Então, vamos superar a linguagem do capital e vamos nos descobrir mais humanos, abraçar mais, beijar mais, não ter medo do outro. Eu acho que essa relação, Roraima está em um momento ímpar da sua história e a história vai pedir contas para você. O que você fez? Eu acho que é isso. Só agradecer pelo convite e parabéns pela iniciativa. Thank you very much. professora e Muchas alunos. gracias. Parabéns. Bom, encerramos o podcast de hoje, Especialista em Juventude. Gostaria de agradecer às professoras Antônia Costa, Francilene dos Santos, Vângela Maria, ao padre Ronício Braga e ao operador de áudio, Thales Sander. Sou Iana Santos e ficamos por aqui.